Bem-vindo a mais um Livecast. O meu nome é Ruben Dias Marques e ao meu lado está Bruno Lopes e Silva. E se ainda não nos conheces, aqui na Fórmula do Sucesso nós falamos sobre temas como a metacognição, estratégias que pessoas de sucesso usaram para chegar ao lugar onde estão hoje e partilhamos metodologias práticas que qualquer pessoa desse lado pode também aplicar para ter resultados parecidos e não iguais, porque cada caminho é um caminho. Se és novo aqui, pedia que deixasses um like neste episódio se realmente gostaste dele, porque é muito importante para nós conseguirmos chegar a mais pessoas e que o algoritmo nos consiga criar uma comunidade de pessoas que, tal como nós, procuram a excelência em tudo aquilo que fazem. E, portanto, hoje vamos falar sobre um dos fatores que influenciam esta excelência. Antes de começarmos, subscreve também o canal onde estiveres a ouvir, seja no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts ou então num dos posts do LinkedIn. Bruno, hoje eu quero trazer um tema a este livecast que eu acho que é importante e que as pessoas nos têm perguntado e com uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos me tem levado a esta teoria, eu quero analisá-la contigo aqui pela primeira vez, que é a forma como te expores te pode trazer resultados não lineares. O que quero dizer com isto? Se analisarmos o nosso percurso, tanto o meu como o teu, na fase onde eles coincidiram e depois onde divergiram novamente do ponto de vista profissional, nós tivemos fases onde nos expusemos a ambientes ao qual não estávamos minimamente confortáveis para o fazer. Um exemplo pessoal, uma área de engenharia mecânica, comecei-me a expor muito mais no ambiente de tecnologia e criei a minha carreira assente nesta nova vertente que só apareceu na minha vida porque eu me expus a esta nova vertente. Entre outras coisas que eu quero falar durante o episódio, mas quero que neste episódio da Fórmula do Sucesso nós consigamos dissecar a importância de te expores e não só de te expores, mas a forma como te expões. Então eu quero começar precisamente por ouvir a tua opinião de, na tua vida, como é que achas que expor a novas circunstâncias trouxe novos resultados não lineares, ou seja, que não estavas à espera que fossem acontecer. A exposição, e acho que uma das coisas que a exposição traz, que é muito importante ou mais relevante para mim, é acima de tudo mostrar-nos aquilo que nós não sabemos. E porquê? Porque quando tu sabes alguma coisa, a única coisa que fazes é repetir aquilo que já sabes. Ou seja, isso pouco te acrescenta. E ao te expores, significa, e a palavra exposição já tem isso por trás, que é estás a ir para algo que não estás habituado e fora da tua zona de conforto. Porque senão não lhe chama exposição. Se eu disser assim, olha, vamos fazer mais um podcast. É mais um episódio, temos a exposição para quem nos está a ver e para a comunidade, mas para nós quase não consideramos exposição, a não ser que o tema seja diferente do que aquele que nós costumamos trazer. E acho que no fundo essa exposição é isso que traz, é a novidade, é a necessidade de te adaptares para conseguires vencer uma necessidade nova, de uma plateia, de pessoas com quem nunca falaste, de uma temática que tu não dominas, de uma temática que tu até dominas, mas tens que adaptar porque o público não é o normal, ou seja, como disseste, tens uma base de engenharia. É claro que levas conceitos de engenharia para esta tua nova função. Mas traz o quê? Traz uma necessidade de disposição. E é claro que há exposição nos dois sentidos. Exposição àquilo que tu não conheces, ou seja, de ti para ti, e exposição de ti para os outros, que é a exposição mediática, a exposição quando precisas de falar, quando precisas de enfrentar, social. E tudo isso, mais uma vez, te traz esta novidade, traz como é que eu vou interagir com aquilo. E acho que, e a meu ver, tu tens várias formas de exposição. Tens a parte visual, que é como é que tu te vestes, como é que tu te apresentas, a parte como semântica, como tu falas, a parte de persuasão, como é que tu consegues passar as tuas ideias, porque é muito bonito tu seres alguém que dominas uma determinada área, mas chegas a ter que te expor e não consegues passar a tua mensagem cá para fora, ou seja, não consegues comunicar. E acho que, resumindo esta primeira parte, esta exposição vista como algo que te traz uma necessidade de tu aprenderes algo novo. E muitas das vezes é isso mesmo, porque tu podes ir falar pela 20ª vez sobre a mesma temática, mas a apresentação é diferente, as pessoas são diferentes, quem te ouve é diferente. Eu acho que tu deves manter uma coerência entre a aprendizagem e não te arrependes daquilo que fica para trás na tua exposição. Se tu te vis há 10 anos, acho que não te arrependes nada do que fizeste até aqui. Sim, porque acaba por ser uma exposição que tu fizeste com as condições que tinhas naquela altura. E é importante nós falarmos neste tópico, porque imagina, quando eu pensei em exposição, pensei em alguns dos pontos que trazes, e nós não discutimos sobre isto, mas pensei, exposição é um chapéu onde encaixam 3 pilares
dos quais nós temos falado muito ao longo destes 3 anos de podcast, que é, primeiro pilar, e que definimos no último livecast, se ainda não viste, convido-te a ver no final deste, metacognição, a forma de pensares como pensas. Tá. Segundo pilar, comunicação, a forma como te expões. Uhum. Terceiro pilar, conhecimento, a forma como aportas valor e as pessoas te conhecem. No primeiro pilar, eu defini metacognição por uma razão muito simples. Um dos principais bloqueadores da exposição é o medo de te expor. Claro. Yeah. E este medo acontece por, nomeadamente, várias razões, mas a que eu quero reivindicar aqui, ou quero dar um highlight, é a razão de fobia social, ansiedade social, medo de ser julgado pelos outros, independentemente de estarem a julgar ou não, ok? E tu, quando aplicas o conceito de metacognição debaixo desta exposição, tu consegues perceber, este medo é racional, este medo é uma fobia criada por mim, é uma limitação, como é que eu posso pensar sobre isto para ultrapassar? E fazer todo o percurso que já falámos. Ou seja, pensas sobre como é que estás a pensar inconscientemente, que eu acho que isso ainda é mais importante sobre o que tu estás a dizer. Sim, porque acabas por, na minha opinião, tu consegues combater isto com uma coisa muito simples que é resultados. A partir do momento que tu dispões uma vez e corre bem, tu fazes o reinforcement, que é, ok, expus, correu bem, vou à segunda vez, correu bem, vou à terceira vez. E começas a criar aquilo que se chama o momentum, que em qualquer hábito é muito importante que exista, que é uma forma de os resultados acumulam-se e eles já falam por ti. Se correr mal uma vez, a única coisa que tens que fazer é parar, respirar e pensar. Atualização recebida. E seguir. Boa. Não é desistir de subir a montanha. A forma como tu comunicas no segundo pilar eu achei que era importante, não pela forma como as pessoas te veem, mas pela forma como tu te posicionas perante as pessoas. Se eu quiser passar uma ideia a alguém que me esteja a ouvir, eu preciso de saber, primeiro, qual é que é a capacidade dessa pessoa de me compreender e depois adaptar o meu discurso à compreensão dela. Porque eu podia ir, por exemplo, a uma plateia fazer um discurso super científico. Ia ser um brilharete. Para quem? Para mim. Ninguém ia perceber nada daquilo que eu estava a dizer se a minha plateia não fosse científica. Claro. Isso então, este fator de comunicação não é tanto a dicção ou a forma como tu te apresentas, como gesticulas, como te sentas, mas sim a forma como tu traduzes a tua ideia em palavras para ser compreendida por outras pessoas. E isto é super difícil, mais difícil do que aquilo que parece. E no terceiro pilar, o conhecimento. E é neste pilar que eu quero ter o teu contributo, porque imagina, eu tenho visto no teu percurso e tem-me influenciado diretamente aqui este aporte de conhecimento ultimamente que temos feito do ponto de vista da filosofia. E do ponto de vista como a filosofia nos tem acrescentado muito valor nas nossas vidas pessoais também. E na forma como nós pensamos. Então, este fator de conhecimento que te destaca dentro de uma sala, por exemplo, tu sentas-te numa cadeira, mas a partir do momento que falas sobre uma filosofia diferente daquela que a sala está habituada, vai criar uma exposição dentro daquela sociedade, daquela mini-sociedade isolada. Percebes? E eu queria perceber contigo se já sentiste alguma vez esta diferença da forma como olham para ti só porque expuseste uma ideia diferente daquela que estão habituados. Claro que sim. E acho que vários pontos que são muito importantes do que disseste e que nós devemos passar aqui por eles. O primeiro, e tendo em conta os 3 pilares que acho que foi uma forma brutal de apresentares isto, todos eles são seguidos e todos eles crescem-nos a seguir aos outros. Porquê? No início tu tens medo de expor, como tu estavas a falar, porque tens medo que alguém te julgue, ou porque no fundo tu tens falta de certeza no teu conhecimento. O que é que acontece? Tu estudas muito, preparas-te muito, tentas passar aquilo tudo e vais dar um discurso científico para quem não é científico, porque como tu levas aquela receita toda tratadinha e tu queres mostrar aquele conhecimento, chegas lá e tá. Ou seja, tem que ser aquele conhecimento. E isso às vezes prejudica-te. Porquê? A audiência não é certa, não está para levar com aquele tipo de discurso. E então quando tu vais crescendo, e respondendo agora a esta tua parte, que é este destaque pelo conhecimento, o destaque pelo conhecimento não é só pelo aquilo que tu tens. O maior conhecimento que tu tens que levar é como é que eu vou passar esta ideia a esta audiência. Ou seja, não é fácil tu passares um conceito filosófico a uma audiência. Ou a audiência confia muito em ti e te vê como uma referência na área e que te vê que tudo aquilo que tu fizeste, todas as ferramentas que tu trouxeste, da engenharia, dos estudos, de tudo, começas a trazer um tema difícil como a filosofia e as pessoas validam-te o tema não por tu seres um filósofo, mas por tu teres dado provas noutra área que dizem assim, calma, se ele já provou aqui e está a fazer esta reflexão, deixa-me perceber o que é que aqui está.
E acho que tudo isto casa perfeitamente com o que tu estás a referir, porque tu vais aprendendo a fazer este crescendo. Mas para tu começares a desapegar-te da pessoa que quer ir passar todo o conhecimento para ter a validação de ok, isto vai acontecer por isto, isto, assim, assim, tens que balancear, e é quando tu menos tentas mostrar que mais começas a ter um reconhecimento. Ou seja, é quando tu estás realmente preocupado com as pessoas, e é aí que vai acontecer uma boa palestra, uma boa masterclass, uma boa aula, dar uma boa aula, que é quando tu estás a pensar em vocês, neste caso que estão a ver este episódio agora, que é como é que eu vou passar esta mensagem para que eles aprendam e não para que eu saia daqui com o meu ego inflado de eu dei aqui uma grande aula. Mas se ninguém percebeu do outro lado, pouco importa. E acho que isto, e não é ser redutor na minha análise, mas acho que isto é mesmo importante, mas que tu só aprendes com prática. Ou seja, tu só aprendes quando te expões, 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 expões e chegas à conclusão que com esta exposição, com este conhecimento, o teu maior conhecimento é primeiro entrares de uma forma muito subtil, dizeres algumas frases que as pessoas começam a pensar, calma que isto faz sentido. E depois, quando tens a atenção do outro lado, é que vais conseguir depois passar o teu pensamento profundo. Porque se tu chegas a algum lado, sentas e dizes assim, agora vamos todos refletir sobre o sentido da vida. Perdeste a audiência. Claro. E acho que é isto, ou seja, este combo e partirmos realmente isto nas três vertentes é muito bom porque metacognição para te preparares a ti e preparares os outros, que é pensar como é que tu pensas sobre os medos que tens em enfrentares aquela apresentação, ou como é que os outros vão pensar para tu perceberes como é que vais meter o tema na forma como eles pensam. Ponto número 1. O segundo ponto, a comunicação é essencial e vocês já perceberam que qualquer líder mundial ou qualquer líder regional, se acima de tudo difere não pelas suas capacidades, mas pela forma como ele enfrenta o público, ponto final. Tu tiveste, não vamos aqui citar nomes, mas tu tiveste excelentes ex-ministros que não tinham capacidade de comunicação e que o povo os via como deficitários numa determinada área, a única área deficitária era a comunicação. E tiveste, como nas outras áreas... Podes trazer isso para um exemplo prático que eu acho que não há problema, porque toda a gente está a par disto, que é, tu tens um ex-primeiro-ministro de Portugal que neste momento está a ocupar uma posição, um cargo europeu, Sim. que pode ser excelente ou não no trabalho que faz, mas a capacidade de comunicação em inglês, por exemplo, é super reduzida. Então Claro, isso claro. não o transforma em menos capaz, ou seja, a percepção de valor sobre o que ele é capaz de fazer não diminuiu por causa disso, tanto que ele está no lugar que está condições, com as condições que tem. Não. Então muitas das vezes nós pensamos que a exposição pode ser, não sei se prejudicial é a palavra, mas expor-nos pode trazer resultados negativos. Claro que pode, depende da forma como o fizermos. Mas se o conseguimos fazer com consciência, e é isto que eu quero passar neste livecast, que é exposição consciente, que é a forma como nós aparecemos perante outras pessoas, tem que ser uma forma pensada. O que nos difere o ser humano do animal é só uma coisa, é a capacidade de pensar. Uhum. O animal age por instinto e nós conseguimos racionar e prever cenários futuros. Então vamos usar esta capacidade para nos conseguir alavancar neste jogo que é a vida e na forma como nós interagimos. E porquê é que eu comecei a perceber a capacidade e a importância da exposição na nossa vida? Vamos dar um exemplo prático. Para quem não sabe, eu há muito pouco tempo estive no Canadá e uma das coisas que eu notei de diferença cultural do Canadá para Portugal, por exemplo, ou da Holanda não tanto, mas no Canadá notei bastante, é a forma como as pessoas se relacionam. Uhum. A forma como as pessoas se expõem perante as outras pessoas. Um exemplo super prático. Num evento onde tens uma plateia com 7.000 pessoas, chamaram uma pessoa aleatória do público para ir acima do palco e aquela pessoa estar ali em cima do palco a falar para 5 pessoas ou a falar para 7.000 pareceu exatamente igual. Ou seja, houve capacidade de fazer a exposição da ideia, pode ter sido coincidência, mas houve capacidade da exposição de ideia. E isto faz-nos sentir que uma das coisas que nos condiciona também na exposição é o nosso envolvimento cultural, o nosso ambiente cultural, o nosso contexto. E contexto é rei. Contexto vai ser sempre o que nos vai alavancar ou prejudicar no longo prazo. Então é importante nós definirmos que o contexto onde nós queremos estar inseridos é sempre um contexto de leverage, de alavancagem, de benefício. E isso que disseste é muito importante. Tu disseste uma frase que eu já não consigo dizer com as palavras certas. Quem estiver a ver no YouTube ou no Spotify pode andar para trás. Mas tu disseste algo que, quando tu te deixas de importar, é quando tens o reconhecimento. Yeah. Foi alguma coisa deste estilo. E eu não podia concordar mais com esta frase.
Pá, é uma das vertentes que eu tenho notado mais diferença na forma como exponho, é precisamente anexada a esta frase, que é: quando tu te deixas de importar com pequenos pormenores e pensas no bolo todo e na forma como o fazes, é quando tu vais ter mais reconhecimento pelo teu público. Porque imagina, no fundo, e tu pegaste agora na questão do Canadá e acho que é muito boa, para explicitar o que nós falámos anteriormente, que é: se tu fores dar uma palestra ou uma aula ao Canadá, não te podes posicionar da mesma forma que metes num país latino. O país latino gosta, nós e todos, e quem está a ouvir sabe disto, que é casos em que se identifique. Ou seja, eu uma vez fui andar de carro e o meu carro avariou. E o pessoal está no bolo e começa assim: eu também já se me avariou o carro. Esta pessoa eu posso confiar nela porque avariou o carro. E isto, mas se calhar se fores para uma parte mais nórdica, tens que levar dados. Existem X de carros que avariam e eles, esta pessoa sabe dados. E isto não é. E as pessoas pensam assim: então, mas eu tenho que me adaptar para onde vou. Sim, claro. Se quiseres cumprir o teu objetivo, sim, tens que te adaptar para onde vais. E há aqui uma forma que eu, ou uma história que eu gosto, que podem também procurar, que é uma história real, que é do Carlos Castanheda, que era um antropólogo americano, que andou muito com os índios, ou seja, andou a fazer estudos com os índios na altura de leis e de legalizações, e ele, sempre que ia ter com o índio, ao espaço do índio, o Dom Juan estava vestido com as penas todas na cabeça, etc. E eles interagiram durante vários anos nesta ótica. E, uma vez, combinaram ao contrário. O chefe da tribo vir ter com o Carlos à cidade. O Carlos estava à espera, pensou: vou ter que ir para o aeroporto, andar com um índio, toda a gente vai olhar para mim, como é que isto vai ser? Estava à espera dele na saída do avião, com aquela ansiedade, como é que isto vai correr, etc, etc. E sempre à espera do índio, até que alguém lhe toca no ombro e lhe diz: então, estás bom? Carlos, tudo bem, não sei o quê? E ele: o Juan. Assim, ele estava vestido, barba feita, cabelo aparado, fato, tudo como deve ser. E a partir dali começaram a discutir. Eu disse: então, mas estava à espera que tu viesses com o teu outfit, com a tua skin de índio. Ele disse: eu não sou escravo das formas. Eu uso as formas para conseguir obter o meu objetivo. Se eu tinha que vir para um sítio, trocar ideias, chegar a atingir o meu objetivo da parte de indígena para as leis, eu não podia ir para um parlamento ou discutir esta temática se eu viesse vestido com algo que me ia causar tudo em termos de distração. E isto, eu quando ouvi esta história, fui ver mais profundo, e quando ele diz que não é escravo das formas, ele utiliza as formas para obter o seu objetivo, é isto que vocês têm de ter em mente. É isto que nós fazemos normalmente. E é isto que tirarem aquela ideia de: não, mas eu não me vou adaptar para chegar. Ok, não te adaptes. Então, mas também, disposto ou não disposto, a diferença vai ser muito pouca, porque tu não estás preocupado. Pois está. Aquilo é um acto de egoísmo ou é um acto de sabedoria? Que é, o que ele ia fazer era, se ele precisava de atingir um objetivo e para o sítio que ia, todas as pessoas estavam vestidas daquela maneira e se iam comportar daquela maneira, qualquer acto de distração que ele fosse colocar só ia fazer o quê? Afastar do objetivo. E isto que tu falaste, eu acho que é muito importante, e agora pergunto sobre isso, que é: quais é que achas que são os principais componentes que alguém se deve preocupar quando vai se expor em determinada área? Visuais, roupa, o quê? Para já, essa forma de... Eu não conhecia essa história. Por acaso pensava que ias falar noutra coisa também. Eu li num livro qualquer de a forma como se adaptavam os comportamentos dentro de uma tribo, mas isso pode ser uma história que podemos falar mais à frente. Mas é uma história interessante que nos diz aqui uma coisa que eu queria muito passar neste episódio, que é a forma como o índio se vestiu para se deslocar a uma cidade diferente indica-nos que, independentemente de nós sermos autênticos ou não, é importante termos cuidado com a forma como nos apresentamos. Isso mesmo. Quando chegamos a um sítio, onde quer que seja a casa da vossa avó, seja no parlamento, seja numa reunião, a forma como nós nos apresentamos diz palavras antes sequer de nós abrirmos a boca. Okay? E é importante nós sabermos que qualquer forma como nós aparecemos transmite uma mensagem. Ou seja, num ato de exposição, onde quer que seja, é importante nós sabermos que eu vou estar num sítio onde as regras do jogo são estas. Então eu vou tentar cumprir o máximo de regras para ter o máximo de pontos. Se pensarmos isto como uma gamificação, imaginem um cenário em que eu vou vestido com um fato de treino para uma reunião de negócios. Quando eu chegar à porta da reunião, em que o ambiente todo vai ser pessoas vestidas com um fato ou de uma forma mais social, claro, o que é que a minha imagem vai falar sobre mim? Despreocupação, desinteresse, incapacidade de adaptação
e uma coisa mais importante, que é irresponsabilidade. Porque eu não fui responsável o suficiente para conseguir adaptar-me àquela... Tu percebes o que é que se usava ali e tudo mais. A mesma coisa que se eu chegar ao ginásio vestido com fato, o que é que vai dizer sobre mim? Desadequado? E não é o fato de estar mal, eu acho que é a parte mais interessante de tirar aqui, não é o fato de treino estar mal, é o fato de treino estar mal No naquele enquadramento. sítio. E para o objetivo que tu queres tirar. Tu se calhar se fosse uma reunião de pilates, podias ir na mesma de fato de treino, isso é muito importante. E repara que, lembra-te na escola secundária, os teus professores de educação física todos andavam de fato de treino, enquanto os outros andavam... Porquê? Porque o conceito onde eles estavam inseridos assim o permitia. Claro. E isto é importante e eu acho que as pessoas não valorizam. Muitas das vezes, pessoas ao meu redor que vêm falar comigo ou sobre a forma como se podem vestir melhor ou sobre a forma como se podem apresentar melhor, costumam dizer: mas eu sempre fui assim e eu gosto de ser autêntico. Está tudo certo. Podes continuar a ser autêntico na mesma. Agora, uma coisa que tens de perceber, a tua autenticidade vai-te prejudicar. Tens de perceber como é que Então tu podes escolher ou seres autêntico ou teres os resultados que queres. E a exposição no chapéu em que nós definimos a metacognição e a segundo pilar, a comunicação, a forma como tu te vestes e te apresentas encaixa dentro da comunicação. Uma comunicação não verbal. Dou-vos um exemplo prático de alguém que não esteja muito dentro deste assunto. Se forem para uma reunião, por exemplo, tentem levar umas cores mais neutras. Isto porquê? Porque a forma como vocês se vestem, se for um vermelho muito vivo, ou um amarelo, ou um cor de laranja, uma t-shirt de cor de laranja, por exemplo, ou uma t-shirt vermelha, vai indicar à outra pessoa perigo, ameaça. Porque é uma cor muito forte para a pessoa que vos vai estar a analisar. E reparem nisto, quando vocês falam com alguém numa reunião, vocês normalmente olham olhos nos olhos. Então, se estás a olhar olhos nos olhos na pessoa, a silhueta que tu vês é imediatamente a t-shirt abaixo ou a camisa abaixo da pessoa. Se tu estás numa reunião onde tens uma camisola verde fluorescente com bolas amarelas, o que é que vai chamar a atenção? Não é a tua mensagem, é a tua camisa. Claro. E ninguém vai ouvir nada daquilo que dizes. Esta distração. Então acho que o mais importante para um conceito de exposição, primeiro, perceberem realmente quais é que são os desafios que têm num processo de exposição, e nós mais à frente vamos falar num outro episódio sobre isso. Segundo, perceberem como é que vão comunicar a mensagem que querem. Se eu vou para uma reunião, por exemplo, onde quero levantar investimento, qual é que é a mensagem que eu quero passar? Que eu sou uma pessoa confiável, que sou uma pessoa determinada, que sou profissional, que sou capaz de gerir o dinheiro de outras pessoas. Então eu automaticamente vou pensar, ok, quero passar esta informação, vou-me vestir com cores de que tipo? Uma cor que gere mais interesse, que gere mais um sentimento de agradável quando olham para mim, talvez um castanho ou um verde escuro, ou ali um azul marinho, mas algo que seja, que transmita confiança. Por exemplo, vou para uma festa num clube noturno. Qual é que é a roupa que eu vou usar? Já não vai ser um azul marinho. Se eu quiser criar destaque, se calhar já levo umas calças brancas com uma camisa azul clara, ou já levo uma camisa... Adaptas-te ao ambiente. E é a forma como nós pensamos este cenário de comunicação que neste episódio pode ser uma das coisas mais importantes que podemos tirar, que é, muitas das vezes nós temos o conhecimento necessário para agarrar uma oportunidade, mas a forma como nós nos expomos não atrai a oportunidade e só a vai afastar ainda mais. Então é muito importante termos consciência de que... Mas sabes qual é o problema? O que tu estás a dizer aqui é algo que é tão relevante, mas que muitas pessoas, se lhe passares esta mensagem, dizem assim: mas eu quero manter a mesma autenticidade, eu quero manter o mesmo valor. E mantens na mesma. Tu não tens que mudar quem és, porque tu estás a adaptar aquilo. Tu mesmo indo adequado, podes levar um pormenor teu. Vais de fato, mas gostas mesmo de sapatilhas? Ok. Mas não é aquela sapatilha branca típica que pode causar a disrupção. Ou às vezes até isso ser estudado, que é, eu sei que vão estar todos de sapatos, se eu tiver de sapatilha, eu causo aqui uma disrupção. Mas isto para dizer o quê? Que hoje em dia, e eu acho que é isso que vocês devem ter na cabeça, que é, parar não é estagnar, é ficar para trás. Porque está tudo a avançar tão depressa, que se tu parares, antigamente tu paravas e a tua vida estagnava. Hoje em dia fica para trás. Porquê? Porque está tudo em movimento. Ou seja, se tu parares aqui e quando está tudo em movimento, o que é que está a acontecer a ti? Está a haver um retrocesso. Porque esta vertente é rápida demais. E se tu perderes nestas vertentes, na vertente de adequar, na vertente de expores, na vertente de fazeres tudo isso, é ilusório para as pessoas pensarem: não, mas eu estou só na minha, estou aqui quietinho e estou estagnado. Não, estás a retroceder. Não estás a andar para trás, está ao mundo todo a andar para a frente de uma velocidade rápida demais. E acho que é isto que devem ter em conta quando forem dizer: não, mas eu quero manter autêntico. Certo, mantém-te autêntico na mesma. Leva um pormenor, leva um relógio, leva um colar, comunica da tua forma autêntica. E que eu acho que isso é outra coisa que devem manter a autenticidade, porque não é só usar as formas tal e qual como ao índio, mas
depois é difícil manterem-se coerentes em todas as vertentes. Ou seja, e nós aqui vestimos vários papéis, desde sociais a profissionais a todas as coisas, e acho que tanto um como o outro mantemos. E, por exemplo, ano passado no evento que tivemos em Leiria, que todas as pessoas vinham falar connosco e o feedback era vocês são iguais àquilo que transparecem nas redes ou que transparecem noutras áreas. Isso é bom, porquê? Porque mesmo dentro de todas estas coisas dá para manter a autenticidade e acho que isso é um fator. Outro fator muito importante, que acabámos por não falar aqui muito, não é a forma como tu comunicas em si, porque isso é estudado, existem técnicas de persuasão e técnicas de escrita de documentos, patos e logos, quem não conhece pesquisem, não vou explicar aqui, mas todos os grandes discursos da história, desde Nelson Mandela, Abraham Lincoln, todos os conhecidos, seguem precisamente a mesma estrutura. E se elas seguiram a mesma estrutura em anos distintos, significa que aquilo funciona. Porquê? Tens a parte de dar o trigger, o catch à pessoa, depois passares aquela emoção, depois falares algo que se identificam com todos, isso é algo que devem estudar. Mas acima de tudo é a forma como comunicam naturalmente. E isto fecha aqui o loop de todos os pilares. O conhecimento vai-vos trazer capacidade, conhecimento de leitura, de escrita, de falar, de estar exposto a vários tipos de comunicação, vai-vos trazer uma capacidade de se adequarem ao nível daquilo que precisam de passar. Ou seja, não podem ir falar para uma... que agora ouve-se cada vez mais isto, que é irem falar para uma plateia e estarem sempre a dizer tipo, e tipo, e tipo, e tipo. Sim. Automaticamente o teu cérebro vai reconhecer aquilo. E o que é que vai... não tem problema nenhum, mas o que é que vai dar é esta pessoa não se preparou para esta apresentação. Porque quando tu tens um flow de informação na cabeça, o tipo serve de quê? Serve de bengala. Tal e qual. É, tipo, como... muitas pessoas estão a falar... Isso tem um nome, já não me recordo como é que se chama. Também não, agora para passar, mas isso tem um nome de... Só me estou a lembrar... É tempo para pensar, basicamente o que te vai dar é tempo para pensar o que é que vais dizer a seguir. Mas há uma definição para isso. Mas eu agora não me lembro. Mas deixem nos comentários se alguém souber a definição. Porque isso ajuda-vos, e então quando estão em coisas como estas, que estamos sempre a falar, ou quando estamos com um convidado, nós não podemos ter tempos mortos, e se calhar foi o que nós aprendemos mais, e os mais de 75 episódios que temos, foi a não deixar tempos mortos e não estar com as, e... Porquê? Porque isso causa uma dificuldade na leitura, e essa dificuldade, neste caso, a quem está a ouvir, e essa dificuldade dá um ar de despreparo, de desleixo. Que então, mas não sabem que pergunta é que vão colocar agora. E nós nunca sabemos. Porquê? Porque é ao vivo. Mas isso é mais uma das vertentes. Existem outras vertentes do Alexandre Monteiro, tenho aqui alguns livros também, que é a comunicação corporal, a forma como estão, como se chegam para a frente, como se chegam para trás. Tudo isso, mais uma vez, comunica por ti e dá-te ferramentas para. E por fim, não alongando aqui nesta acrescentar de ferramentas, também não tentem ser aquilo que não são, porque isso é a coisa mais crítica de sempre, que é desadequado. Tu tentares mudar gradualmente é uma coisa, agora tu vais para um sítio qualquer com uns sapatos de pele de cobra, aquilo não é adequado nem ao sítio nem a ti. Eu acho que isto é difícil de explicar e até te convido a comentar isto, mas tu chegas a um sítio, olhas para a pessoa está enquadrada em termos de fit, mas tu notas que aquilo não é a pessoa e automaticamente tu percebes isso. Eu não sei se tu sentes isso, mas eu sinto muito em todos os ambientes, seja formais, seja na praia, seja uma coisa qualquer, tu sentes aquilo não é a pessoa. Há um conceito que eu tenho de estudar e ainda não sei pronunciar este conceito em condições, porque é em italiano a palavra. Mas eu vou deixar aí nos comentários com a minha conta pessoal, onde nós estamos a ouvir, o conceito italiano que diz que é a arte de fazeres alguma coisa difícil parecer fácil e sem esforço. E quando tu analisas isto está muito associado à moda e à forma como as pessoas se vestem, e quando tu analisas este conceito em detalhe, tu vês o que é que falha nessas pessoas e porque é que tu notas. Imagina, uns sapatos de pele de cobra num outfit no qual está forçado, automaticamente vão gritar para quem ouve a dizer assim: repara, eu estou aqui, mas eu não sou de cá. E tu consegues perceber que eles não são de lá. Ou pela forma como a pessoa se está a comportar, ou pela forma como relógios e cintos, acessórios. Muitas das vezes as pessoas forçam um acessório que não consegue combinar com aquele tema, mas isto é tudo uma questão de tentativa e erro. É tu veres o que é que funciona melhor para mim. Este acessório está bom aqui, não está, fazer uma análise, ter um conhecimento crítico. E é perceberes um bocado, através de modelar outras pessoas que têm o resultado que tu querias ter, e isto falo por experiência própria,
A modelação é o ato de nós olharmos para um resultado que queríamos ter e tentarmos complementar ou fazer os passos que a pessoa fez até chegar ali. Isto seja na forma como comunicas. Alguém que tu gostas de ver comunicar, vais tentar falar com mais calma como ele fala, vais tentar gesticular as mãos ou vais deixar as mãos paradas aqui, vais te comportar como a pessoa que tu estás a tentar modelar. O timbre da voz que é muito importante e que temos trabalhado também cada vez mais nisso, que é a forma e o volume com que tu falas. Transmite mais ou menos confiança. Por exemplo, um dos meus problemas quando estou entusiasmado com um tema e que estou a tentar batalhar há muito tempo nele, é que eu falo muito rápido. Eu começo a gritar. Mas é verdade, eu se começo a ficar entusiasmado, fico com... É que nós... E temos prática, ou seja, isto também para passar isto, e desculpa de interromper, mas a prática que ele tem, a prática que eu tenho em horas de palestras, de livecasts, de episódios, e mesmo assim isto acontece. É que eu às vezes consigo sair, sentar-me aqui atrás e pensar E assim, também, "Ei, já estou a falar rápido outra vez." E é que eu faço isto inconscientemente. Eu ouço N podcasts que nós gravamos e penso assim, pá, metam isto no 05, porque eu já estou aqui a debitar informação. Porque parece que eu quero acompanhar o raciocínio que o cérebro faz e então tento estar ali a debitar tudo. Epá, tenho que dizer mais isto e mais aquilo e mais aquilo. Isto é algo que nós temos que treinar. Mas é importante nós também trazermos aqui este episódio para quem está desse lado perceber. Ok, as pessoas que nós vemos nas redes sociais, nos podcasts, na televisão, são pessoas completamente normais que tiveram as mesmas dificuldades que nós temos hoje em dia e se nós nos expusermos como elas se expuseram, vamos ter os mesmos resultados que elas estão a ter. Mais ou menos, pá, independentemente do caminho. Vamos conseguir chegar lá. E vamos conseguir uma coisa mais importante que é ultrapassar as nossas próprias crenças limitantes, que são elas que por vezes nos deixam ali de lado e nos dizem só porque tu estás a gritar já não podes ir dar uma palestra. Não, eu vou dar uma palestra e vou dar uma palestra a gritar. E às vezes sai de lá e sei que estive a gritar e depois assim, mas não dava para ser de outra maneira. Porque uma pessoa está entusiasmada e dá, e podemos trabalhar mais nisso, mas é importante. Acontece muito menos vezes, mas quando está mesmo ali tudo certo, está o tema certo, o público certo, a emoção está ao rubro, o que é que vai acontecer? Tu deixas de estar com o sistema 2 e passas a funcionar com o sistema 1 do cérebro. E o que está ali és tu no teu estado puro. E só consegues ultrapassar isso com a experiência, não há outra forma. Tu podes fazer N versões em casa, tu tens que te habituar à emoção de êxtase de estares ali e perceberes, pá, eu estou em êxtase, mas preciso de falar com calma. E eu ainda me estou a adaptar a essa Sim, emoção. tu vês os grandes líderes e os grandes comunicadores. Primeira coisa, numa reunião nunca falam em primeiro. Porquê? Recolhem a informação de todos e a seguir o discurso deles é para matar as necessidades de todos. Essa é a primeira e mais importante, que é ouvem toda a gente, ou seja, a tua expectativa, a minha, a expectativa do ouvinte, e quando vão falar, respondem aos três. Ou seja, não há dúvidas na sala. Esse é o primeiro ponto. E depois é a velocidade e há outra coisa. Nunca contribuem com uma opinião, mas sim sempre com uma forma de acabar com a situação. Ou seja, imagina que há alguém que está a resolver um conflito entre nós os dois. Tu nunca na vida podes dar razão a um ou ao outro. Tu vais escalar o assunto com a fórmula genérica em que ambos até saem a pensar, mas será que foi eu que tive razão? Será que foi ele? Será que fomos os dois? E a pessoa consegue... Isso eu acho que é o pináculo máximo da persuasão e da forma de comunicar. Porquê? Porque tu, para fazeres isso, tens que te abstrair da tua opinião, tens que te abstrair, estás a gritar quando estás entusiasmado, tens que ouvir toda a gente e tens que conseguir contribuir de uma forma. Só que eu acho que isso é muito difícil. Então, se alguém estiver a atacar, é uma questão de prática, é uma questão de tu conseguires. É uma coisa tão simples como mas inteligência imagina, emocional. E sim, concordo contigo, mas se tu continuares a expor, vais continuar a estar em ambientes que tu não dominas. E em ambientes que tu não dominas é mais difícil tu seres racional do que instintivo. Por isso é que eu digo que é difícil. Claro que estás a anos-luz do que estavas há 2 anos, e há 5 anos, e há 10 anos, e espero que quando estiveres daqui a 10 anos a gente diga. E mesmo assim, quando nós gritávamos, agora gritamos metade das vezes. Mas é necessário que isto aconteça e é necessário fazer uma coisa que o Ruben disse que é essencial, que é olhar, perceber que aquilo aconteceu, atualizar e seguir. Porque senão o que acontece é depois um loop infinito de eu gritei naquela apresentação, já não vou conseguir não gritar em mais nenhuma. Há algumas que vais gritar, há outras que vais gritar menos, mas acabas por te adaptar e acho que isso é essencial para fechar esta temática dos 3 pilares que tu trouxeste, a metacognição, do conhecimento e da comunicação, porque no fundo elas estão todas conectadas. E vejam uma coisa, as pessoas, se forem ver pessoas que vocês seguem e que vos influenciam, todos eles têm conhecimento grande numa área e não é só na área que falam.
têm conhecimento em comunicação, têm conhecimento porquê. Se eu te for apresentar uma parte dietética e disser-te assim, olha, se fizeste esta dieta, vais ter este objetivo. Isto é o stage simples de qualquer humano. Se eu souber de história e disser assim, olha, esta dieta acontece porque há 20 anos atrás aconteceu isto assim assim, que socialmente estruturou isto, tu já vais pensar, ok, já levas o objetivo e já levas o contexto. E se eu fizer isso e então ainda trouxer uma parte de medicina e trouxer uma parte de, tu não precisas ser especialista, mas este conhecimento transversal, quase esta cultura geral, é o que permite tu comunicares de forma muito abrangente e acima de tudo conseguires participar em qualquer discussão. Eu acho que isso é outra coisa que te traz uma grande ferramenta. E outra coisa, às vezes também têm que jogar com quem têm do outro lado e se for só para deixar passar, deixem passar e não se percam a tentar ganhar aquela discussão, porque às vezes não discutindo é a forma mais fácil de tu conseguires ganhar a temática e o respeito da audiência e do conhecimento que tu acabas por ter. Ou seja, acabamos este episódio com uma síntese muito importante, que é: exposição traz resultados não lineares. Resultados não lineares são coisas que nós não conseguimos prever e que só aconteceram porque nós nos expusemos a um novo ambiente. Tempo e energia são recursos limitados, então vamos ver muito bem onde é que os vamos investir e perceber como é que eu posso fazer aquilo que se chama alavancagem. Como é que a forma como eu me apresento socialmente e me exponho pode alavancar os meus resultados. Fazer uma lista e perceber, dentro disto, o que é que eu consigo cumprir ainda hoje. Então, no final deste episódio, eu deixo-vos um desafio. Escolham uma plataforma onde o querem fazer, seja no X, seja no LinkedIn, seja nas histórias do Instagram, seja onde quiserem. Gravem um vídeo a partilhar uma ideia vossa, qualquer ideia, uma ideia que vocês gostem, que tenham um gosto em partilhar com o mundo, mas que ainda nunca partilharam porque não tiveram coragem de se expor. Gravem esse vídeo e publiquem, ou seja, um post no LinkedIn, ou seja, uma história ou uma publicação no Instagram, e se conseguirem fazê-lo, enviem-nos. Enviem-nos por mensagem privada, por onde quiserem. Não precisa de identificar a fórmula nem nenhum de nós, mas postem e enviem-nos para nós termos a noção de que aquilo que falámos aqui, que funciona connosco, também já começou a impactar pessoas do outro lado. É sempre um gosto ter-vos aqui na Fórmula do Sucesso e lembrem-se que se estiveram a ver até aqui e gostaram do nosso episódio, deixem um like e partilhem com uma única pessoa da vossa lista. De certeza que há um amigo próximo que precisa de ver sobre isto. Porquê? Porque nós temos perfeita noção que, e aconteceu-nos esta semana, irmos jantar com amigos e há ideias fantásticas que estão guardadas dentro de cabeças só porque não têm coragem de se expor. E que nós, quando recebemos essas ideias, pensamos assim: uau, como é que há pessoas que pensam isto e nós nunca conseguimos chegar a esta conclusão? Partilhem com o mundo as vossas ideias, exponham-se e não tenham medo do qual é que vai ser as consequências. Porque se fizerem uma exposição consciente, as consequências vão ser sempre muito melhores do que aquilo que esperam. Foi mais uma Fórmula do Sucesso, é sempre um gosto e até à próxima.